Dr. Jorge Tallavecchia, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder apresentar, compartilharmos conhecimento na área da odontologia, organização do Conselho Regional de Odontologia, especialmente o Dr. José Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. Hoje estamos aqui para dividirmos conhecimento então, na área da nossa profissão, uma profissão tão prestigiada. Hoje, agora dia 25, tivemos a comemoração do Dia do Cirurgião Dentista. E para isso, então, hoje, viemos então apresentar uma área da odontologia tão importante. Hoje, a questão da parte digital. Fluxo digital. Eu acho que é um tema tão de conhecimento de todos. O que podemos falar de fluxo digital? Hoje, especificamente na área da odontologia, nós temos presente praticamente em todas as áreas. Desde a ortodontia, a dentística, a parte estética, DSD, a parte da prótese dentária e, por que não, da cirurgia. Então, hoje, especificamente falando da implantodontia, hoje nós temos recursos tecnológicos que podem nos auxiliar na parte cirúrgica. O que o fluxo digital ele nos traz? Ele não veio como uma ferramenta para substituir o profissional, mas e sim como uma ferramenta para auxiliá-lo. Dentro disso, nós buscamos o quê? A precisão, confiabilidade. Tudo isso atrelado a um planejamento. Então, hoje o fluxo digital ele é uma realidade onde hoje o profissional cirurgião dentista ele sai da área da parte analógica e a gente entra na parte digital. Quando nós falamos em questão dessa parte da tecnologia, hoje o profissional ele detém de ferramentas onde nós possamos tratar os nossos pacientes de uma forma mais humanizada, de uma forma mais igualitária, Então, por que hoje na implantodontia guiada ela é tão importante? Esse caso de uma paciente que chegou no consultório, escute o relato dela. Ela veio traumatizada de um insucesso cirúrgico, paciente frustrada, onde a mesma veio procurando por uma solução do problema dela. Na imagem nós podemos observar, parece, não vou dizer que está tudo ok, mas na parte da prótese, era a região da queixa dela. A queixa dela é que quando ela fez a cirurgia, num período mais ou menos de 6 meses atrás, o implante que fizeram, ele apresentou instabilidade. Então a gente não vem aqui para querer falar especialmente do profissional que fez a cirurgia, mas em si da técnica cirúrgica que teve um sucesso. Então nós tivemos uma paciente frustrada com o tratamento, uma região muito estreita, para fazer uma cirurgia de precisão. Podemos observar na imagem que este implante ele teve um sucesso devido a um erro de planejamento, erro de técnica cirúrgica. Consequentemente, para o paciente, isso teve um insucesso, paciente frustrado.
Quando ele chega para a gente no nosso consultório, nós temos a obrigação de dar uma solução para o caso. E dentro disso nós não temos como ter um erro novamente do caso, né? Então, hoje, a parte da cirurgia guiada e implantodontia, ela nos veio para nos entregar uma precisão de tratamento. Precisão, confiabilidade, resultado. Hoje nós temos de softwares de planejamento específicos para o caso, onde nós podemos planejar exatamente a posição tridimensional deste implante. Uma região área estética, uma região de um leito receptor muito estreito, muito preciso, onde nós não podemos errar. Então hoje, nós temos de software específico para o planejamento do ato cirúrgico do implante. Podemos planejar o pilar de transição. Eu não sei se nós temos implantodontista aqui no recinto, mas toda essa parte, tanto da cirúrgica quanto da parte da prótese, a gente consegue entregar uma previsibilidade maior. Um pilar de transição compatível, aceitável para a região específica, uma região estética. Onde podemos observar 3 situações. A primeira, um posicionamento totalmente inadequado, onde a cerâmica final ela tende a ter um perfil não, digamos assim, aceitável, não recomendável. Perfil de emergência. Nesse caso aqui, já podemos, devido ao posicionamento adequado, podemos ter um pilar de transição mais aceitável, e já no caso 3, o pilar indicado. O posicionamento ideal desse implante, consequentemente uma prótese bem posicionada. Essa região é uma região muito importante para quem da área da periodontia, né, que é a área de transição da área estética, da estética vermelha, os tecidos gengivais, né, periodontais. Isso daqui, na literatura, se vocês forem pesquisar, é clássico, tá? A zona estética compreende aquela região do término da prótese dentária, aonde podemos dizer que essa aqui é a área crítica, né? É a área de transição entre a parte protética, estética branca e estética vermelha. Região intermediária é a região subcrítica, que é a região que compreende dos tecidos moles. E a região óssea, a região infraóssea. Tá? Então a região infraóssea compreende uma região em torno de 2 milímetros, onde a base do implante vai estar posicionada, preferencialmente, 2 milímetros abaixo da crista óssea. A área subcrítica, uma região que compreende em torno de 1 milímetro, compreendendo os tecidos moles. Em torno de 0,5 milímetros a região crítica, aonde, se nós seguimos todos esses parâmetros, nós podemos ter uma taxa de sucesso maior para a reabilitação final. Então, com tudo isso, através dos softwares de planejamento, profissionais capacitados, que podemos dar uma solução de um planejamento, o que as ferramentas nos oferecem, toda essa parte, desde então, o planejamento, o posicionamento ideal desse implante, a parte cirúrgica, a previsão da instalação dessa prótese dentária sobre implante, nós temos que entregar isso então para o profissional de alguma forma que ele possa executar isso da forma real. Saímos do virtual para o real. Então, dentro disso, nós temos as ferramentas que foram obtidas através do planejamento prévio.
confecção do guia cirúrgico, aonde este que vai levar a parte cirúrgica e a parte da instalação do implante, conforme o planejamento. Toda essa parte cirúrgica levada pelos instrumentais cirúrgicos adequados. Então vamos para esse caso. Um caso clássico, paciente edêntulo, unilateral, inferior, ausência do elemento 45, 46 e 47. O paciente perdeu esses elementos dentários há bastante tempo. Inerente à região mandíbula, há uma perda óssea, tanto em espessura quanto em largura, profundidade. Uma região muito delicada para uma cirurgia do método tradicional. Nós temos uma estrutura anatômica aqui muito importante. Então, se a gente não quer um risco de causar uma parestesia, uma nevralgia, o planejamento ele nos determina exatamente o posicionamento cirúrgico visando a parte estética. Então vejam bem, através do planejamento a gente conseguiu o posicionamento ideal utilizando toda a estrutura óssea necessária para a fixação e instalação deste implante. Bom travamento, estrutura cortical para um bom travamento inicial desse implante. Novamente, através do planejamento virtual, o posicionamento adequado desses implantes, planejamento do guia cirúrgico. As ferramentas para a execução desse ato cirúrgico. O guia cirúrgico e as ferramentas. O guia cirúrgico em si, impresso numa impressora 3D, quer dizer, uma reprodução fiel do que foi planejado. Então, o guia cirúrgico, a chavezinha que leva a sequência de brocas de perfuração e instalação do implante. Então, essa chavezinha aqui, instalada sobre a superfície das anilhas desse implante, desse guia cirúrgico, consequentemente fazer as perfurações. Hoje, os kits de cirurgia guiada eles são bem reduzidos em relação aos kits tradicionais que exigem, dependendo do fabricante, mais sequências de brocas. Os kits cirúrgicos guiados geralmente utilizam bem menos sequências de brocas, devido a uma precisão. A gente não tem a questão da movimentação, o ato que vai fazer a perfuração, ele é um único caminho. Não existe ir para o lado nem para o outro, somente a perfuração, seguindo a profundidade que foi planejada. Então nós temos aqui a broca, seguindo com a chavezinha, a chave guia, consequentemente a instalação do implante. Então esse é o resultado. Instalação dos implantes, bem planejados, os pilares, levemente infraósseo. Hoje esses implantes de cirurgia guiada a gente utiliza os implantes de estrutura cone Morse, que é essa basezinha aqui, e já existe evolução do cone Morse. Existe implante anterior a esse tipo de implante? Tem. Em hexágono interno, hexágono externo, estão caindo fora do mercado. Cone Morse, a tendência também é cair fora do mercado. Já existe evolução. Continua. Olá, bom dia. Eu sou o Dr. Joris, eu sou sócio do Dr. Jorge dentro da clínica que nós trabalhamos e no laboratório. Hoje nós vamos apresentar para você implante guiado e apresentar nosso laboratório também. Nós fazemos os guias, nós fazemos toda a parte de prótese depois dos guias para vocês instalarem.
Quem aqui é implantodontista e quem é acadêmico aqui? Implantodontista, quem que é aqui já? Vocês dois? Só vocês dois de implantodontista? Acadêmico, quem é acadêmico aqui? Ah, muito, muito bom. Vocês já começaram bem já. Então, assim, hoje nós vamos apresentar para vocês, que são acadêmicos, o que é implante guiado. Depois que vocês saírem da faculdade, vocês vão fazer implantodontia, provavelmente, e vocês já vão ter um contato com a implantodontia guiada. A implantodontia guiada vai substituir a implantodontia tradicional? Não. A técnica cirúrgica, onde a gente vai abrir o tecido, bater retalho, fazer fresagem óssea, isso tudo é necessário. Senão, isso aqui não vai substituir, vocês não vão aprender uma técnica diferente. Isso aqui agrega a implantodontia tradicional. Isso aqui vai ajudar em casos complexos. Então, assim, muita gente pergunta assim, por onde eu começo? Eu não sei nada de implantodontia guiada, eu nunca fiz, eu não sei nem onde eu vou pedir esse guia. Então, assim, hoje nós viemos apresentar para vocês o passo a passo de como vocês vão fazer isso. Porque muita gente chega para a gente e fala assim, é muito difícil, doutor. É muito complexo, eu não sei nem por onde começar, eu não sei por onde eu vou, quem que eu vou falar para poder fazer esse guia. Então, nós vamos fazer para vocês uma apresentação bem simples dos passos. Você está lá na clínica, recebeu seu paciente, viu aquela radiografia lá no início. O paciente já foi fazer o implante, já passou por uma experiência ruim e agora você não pode errar. Você não tem margem para errar. Está difícil porque já foi osso. O doutor apresentou no começo ali aquele primeiro caso. Então, assim, eu tenho que fazer preciso, eu tenho que fazer com uma experiência que seja agradável ao paciente, porque aquela paciente é um caso nosso, caso da clínica. Ela tinha ido com outro profissional, tinha relatado para a gente, doutor, ficou muito inchado meu rosto depois, ficou escuro, doeu muito, foi uma cirurgia de 2 horas, e parece um caso simples, mas não é simples, porque a paciente já não tinha aquele dente há muito tempo. E as estruturas ósseas, apesar de ser suficiente para fazer o implante com tranquilidade, as raízes estavam muito próximas. Então, assim, a gente precisa fazer um guia para poder fazer uma experiência boa para o paciente e ter certeza que vai dar certo. Então, se eu não fosse fazer com guia, eu teria que rebater o tecido, fazer a fresagem visualmente, medir, olhar na tomografia, medir com a broca, fazer a fresagem manualmente e instalar um implante num espaço onde cabe só um implante de 3,5, finíssimo. Então, com o guia, a gente não precisou fazer nada disso. Só removeu o antigo, colocou o guia em posição e instalou com total tranquilidade que ia ficar no lugar certo. Então, assim, chegou um caso para você desse jeito. O que eu vou fazer? O paciente está lá na clínica, eu vou encaminhar ele para o centro de radiologia. No caso, o melhor que tem aqui na cidade que nós trabalhamos é a Master. A Master ela tem um tomógrafo, desculpa ficar na frente de vocês aqui. A Master tem um tomógrafo hoje que é o Morita, que é o melhor do estado. Então, por isso a gente indica sempre fazer na Master. Nós já testamos fazer planejamento com outros tomógrafos de outras clínicas, o melhor resultado hoje é o da Master. Você vai encaminhar o paciente para lá, a Master, já tendo a informação que vocês querem, um guia, ela vai encaminhar 2 arquivos para a gente. A tomografia e um escaneamento intraoral. Isso é o básico. Todo mundo pensa, doutor, eu posso fazer sem escaneamento intraoral? Eu vou solicitar só a tomografia. Eu tenho a tomografia aqui, eu posso mandar para você? Pode e não pode. Se tiver o escaneamento intraoral, a gente consegue fazer o guia com precisão. Se tiver só a tomografia, eu vou ter que apoiar esse guia na estrutura óssea, então você vai ter que abrir a cirurgia de qualquer forma. Então, assim, o ideal é que tenha escaneamento intraoral para facilitar e você não precisar rebater tecido. A tomografia, o que ela vai enviar para a gente, não é aquela que você recebe na clínica, não é aquela de cortes, aquela impressa. Ela vai mandar para a gente um arquivo bruto da tomografia que chama DICOM, que é o que a máquina produz. A máquina faz a captura da imagem e a gente chama de voxel, que é um termo que os radiologistas usam do tomógrafo. O voxel é um arquivo bruto que o conjunto deles todos chama DICOM. Então, se você ouvir esse nome depois, DICOM, é o arquivo que o tomógrafo gera do exame tomográfico. O que você vai receber é a impressão dessa tomografia, que aí o radiologista já fez os cortes, já posicionou onde ele queria te mostrar. Quando eles fizerem isso, a gente vai fazer o planejamento e enviar o guia cirúrgico para a clínica. Então é fácil. Enviou para a Master envia para a gente, que a gente faz a parte de planejamento, e envia o guia para a clínica. Então é simples e fácil. Quando eu vou fazer a solicitação, o que eu devo solicitar para o centro radiológico?
são 3 coisas, que seria o ideal se todo dentista solicitasse isso quando fosse fazer o planejamento. Primeiro, tomografia, que é o básico, tem que ter a tomografia. Se você vai fazer numa maxila, tem que ser maxila inteira. Se você for fazer na mandíbula, mandíbula inteira. O segundo, escaneamento intraoral. Lá na marcha também fazem o escaneamento. Você não precisa ter o scanner, você não precisa pedir para eles irem lá na clínica. O paciente vai numa vez só e já faz os dois, tomografia e escaneamento. Se você for um dentista top mesmo, for o melhor dentista da cidade, você vai solicitar também o protocolo fotográfico. Que ele também eles fazem lá, porque com a fotografia do sorriso a gente consegue ter uma visualização melhor da estética que o paciente precisa. Então, quando a gente fizer o planejamento para você, a gente já vai fazer com a previsibilidade do componente, com todo o suporte tecidual. O Dr. Jorge ele é o peronontista, eu implantonontista, eu faço a parte de planejamento virtual, sou o cadista. O Dr. Jorge ele passa todo esse feedback para mim de como o implante tem que ficar, como a periodontia tem que ficar depois do implante. Então, todo o perfil de emergência do implante, toda a parte de componente que vai vir em cima desse implante também é planejado dentro desse planejamento nosso. Então, assim, Voxel, como eu falei, ele é uma versão tridimensional do Pixel. O Pixel são em 2 dimensões, altura e largura. O Voxel é o Pixel em 3 dimensões, são em 3D. São altura, largura e profundidade. Então, quando você ouvir esse nome de novo, Voxel, ele significa... Opa! Ó, o Voxel significa o pixel em 3 dimensões. Então, ele vai dar... O Voxel ele está dentro dos parâmetros do DICO. O DICO é o mapa que o tomógrafo gera para o computador conseguir fazer a imagem 3D. Ele pega e faz isso aqui, ó. Faz uma versão tridimensional daquele exame de tomografia para a gente. E você não precisa se preocupar com isso. Estou falando isso para você saber quando a gente conversar com vocês. Ó, DICO veio assim, veio bom, veio ruim, para você já saber como é que funciona. Mas isso aí deixa que a gente se preocupa para vocês dentro do planejamento. O STL é o arquivo de escaneamento. Ele forma uma malha, um mapa topográfico da boca, uma malha da boca inteira onde foi escaneado. E ele faz, esse arquivo, ele faz uma versão digital do sorriso do paciente, da boca do paciente. Então, ele gera um arquivo de DICO, que é a tomografia. Lá no escaneamento, ele gera um arquivo STL. E aí, se você for um dentista top me ajudar, você pede também a fotografia, que aí me ajuda também, né? E assim, juntando os 3, eu consigo fazer isso aqui, ó. O DICO, a gente transforma num objeto 3D. O escaneamento a gente sobrepõe para poder ter os detalhes da boca. O dentista com excesso de confiança, vou fazendo a técnica tradicional. O dentista antigo, eu não estou julgando. Mas ele fez um trabalho que não chegou nem perto do que ela precisava. Então, assim, eu vim aqui para criticar o trabalho dele? Não. Eu vim aqui para mostrar para vocês que tem uma opção muito mais segura e muito mais fácil de fazer o trabalho. Então, onde você faz isso? Você falando com o nosso laboratório. A gente faz a parte difícil para você chegar na clínica e fazer a cirurgia com tranquilidade. Faz a cirurgia, tudo tranquilo, tudo ótimo. O paciente vai ter uma ótima experiência e quem vai sair na vitória depois? Você. Você vai ser o dentista que vai... Pô, esse dentista aqui é bom. Fui lá em 40 minutos, que foi o tempo que nós fizemos a remoção do implante e a instalação do novo. Instalamos desde a anestesia até a recimentação do provisório que ela está usando aqui, ó, 40 minutos. Tranquilo. Ela falou assim, doutor, nem parece que eu fiz o implante agora. Tranquilo, não sentiu nada depois, tomou analgésico, só no primeiro dia, não sentiu nada. Então, assim, esses são os arquivos. Ó. Tomografia, agora você não vai esquecer mais. Principalmente vocês são acadêmicos, vão prestar atenção logo nisso. Depois que você fizer a especialização de plantonodontia, você vai ter que ter em mente DICO, STL. E se você for um ótimo dentista, que eu tenho certeza que todos vocês vão ser, fotografia também. Ah, fotografia, doutor, é uma coisa assim, é adicional, precisa. Obrigatoriamente não precisa, mas se tiver, é excelente, porque aí a gente consegue fazer um trabalho de primeiro para vocês. Assim como nós fazemos na nossa clínica. E aí você vai me perguntar, doutor, qual o software que você usa para fazer isso? Como é que você faz isso? Como é que você faz esse planejamento? Você vai perguntar para mim assim, doutor, como é que eu vou saber o que você está fazendo? Como é que eu vou saber que você está fazendo o que eu preciso? O programa que nós utilizamos é o Codiagnostics. O Codiagnostics ele é da marca Strauma, oficial da Neodent. Aí você vai pensar assim, qual a melhor marca de implante que hoje em dia que eu posso usar para fazer um tratamento de primeiro para o meu paciente? Normalmente aqui no estado a gente fala Neodent. Neodent é uma excelente marca
E por isso que a gente usa o Codiagnósticos. Ah, doutor, mas você faz para as outras marcas? Faço também. Dentro desse programa eu consigo fazer para SIM, para Strauma, Nobel, e se você usar Implacil, eu também tenho outros programas que eu faço para Implacil. Então, assim, você não precisa se prender a uma marca. Você pode mandar para mim que eu faço planejamento. Dentro desse programa, a gente já tem todos os implantes do catálogo oficial da Neodente, do catálogo oficial da Strauma, do catálogo oficial da Nobel. Então, eu já seleciono aqui o implante que eu quero, posiciono na posição lá que você vai pedir para mim. E já dentro do programa também tem os componentes protéticos que vão parafusados nesse implante. Então já está tudo aqui, tudo certo. Só mandar para mim, doutor, lá no pedido. Eu quero colocar um implante na região tal, da linha tal, e eu quero fazer um trabalho estético com componente cimentado ou parafusado. Aí você me avisa dentro do pedido lá na master, naquele pedido que você vai mandar o paciente lá, eu já vou fazer, e aí eu vou ter a comunicação com você já a respeito desse caso. Esse aqui é um vídeo que eu fiz do planejamento daquele primeiro caso lá. Posicionando o implante na região óssea, que foi necessário, do 13. Aqui eu mostro o quanto estão perto as raízes, lateral e do premolar. Não tem espaço, por isso que foi necessário colocar um implante mais estreito que tinha, 3,5. Aqui eu mostro o catálogo, tem várias marcas, tem marcas do mundo inteiro. Aqui na cidade, alguém já fez algum curso sobre implante guiado, alguma coisa? Já teve contato com implante guiado aqui? Alguém já teve? Já? Onde foi? No consultório. Mas você já ficou sabendo de algum lugar que planeja aqui em Porto Velho? Então, porque... Sim. Aqui em Porto Velho existe curso de capacitação, um lugar que tem aqui é na Raio 3D. Lá eles fazem o curso de capacitação, lá você aprende a fazer, usar o kit para fazer implante guiado. Mas, assim, eu não quero falar mal, não quero criticar o trabalho de ninguém. Lá na Raio 3D eles fazem com um software paralelo. É um software que não é oficial de nenhuma marca, que ele atende a maioria das marcas. Fica bom? Não sei, eu nunca fiz o trabalho com eles. O nosso é original das marcas, da marca Neodente. Ele é original da linha da Strauma, ele é da empresa Strauma. Então, assim, dentro do programa já tem todo o catálogo oficial. E se você vai ouvir em outros lugares que tem... nós fazemos planejamento, nós fazemos o guia também, mas dificilmente você vai encontrar isso aqui, a marca original do implante. O que isso traz? Isso traz confiança no guia, isso traz confiança no posicionamento, no tamanho, nas dimensões do implante. Nós optamos por usar o original para justamente dar esse diferencial para o dentista. Falar assim, o nosso guia, o nosso programa e o nosso kit é original, feito para a marca original. Eu estou dizendo que não funciona o outro? Não estou falando isso. Estou falando só que o nosso tem esse diferencial de ser da original da marca. Catálogo atualizado, software oficial. E nesse programa aqui tem um diferencial. A gente consegue ver a densidade óssea desse paciente de acordo com o voxel do paciente, a tomografia dele. O programa já dá a densidade óssea que tem nessa região onde a gente colocar o implante. Então ele vai dizer para a gente, dá para fazer em carga imediata ou não dá para fazer em carga imediata. O programa diz, não sou eu que estou dizendo. Eu não preciso adivinhar se eu vou poder fazer ou não. Eu posso dizer para o dentista, na escala de Hemsfield, que é a escala de densidade óssea, ele tem tanto. A partir de 400 já dá para fazer uma carga imediata. O programa vai dizer para mim. Então eu vou falar para o dentista, aqui está dizendo que já dá para fazer a carga imediata ou não. Espera, faz depois. E aí você vai me perguntar, eu entendi como é que é o programa, eu entendi como é que pede, sossegado. Agora eu quero saber como é feito. Como o planejamento é feito, como eu vou ter esse contato com o laboratório. Como eu falei para vocês, eu sou o cadista, eu sou quem faz toda essa parte daqui, que vocês viram no vídeo. Boto o implante no local, desenho o guia, faço a impressão do guia. O Dr. Jorge é quem assina o planejamento. Ele faz a parte de consultoria da implantodontia e de periodontia. Ele fala, coloca assim, 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 faz dessa forma, que essa é a forma correta, isso vai ter sucesso. Quando eu faço o planejamento, eu envio para o dentista um vídeo explicando passo a passo o que foi feito, como está, como foi posicionado e por que foi posicionado dessa forma. Quais são as limitações do caso, o que o caso permite fazer,
vai ficar a periodontia dessa região. E aí eu vou enviar para o dentista vai falar assim, ok, é isso aí, pode fazer o guia para mim. Ou então ele vai falar assim, não, cara, faz um approach palatino melhor, aprofunda mais, troca esse pilar, bota um pilar maior, menor. Agora não, mudei de ideia, eu não quero fazer cimentado, eu quero fazer parafusado. Tem como? Aí eu vou alterar e vou enviar novamente o vídeo para o dentista aprovar ou não. Quando ele aprova a produção do guia, eu envio para ele um relatório. Esse relatório o próprio programa gera um PDF, que ele vai ter as informações do implante, as informações do componente e as informações do guia. Quem dá essas informações? O programa. O programa faz com base onde? No catálogo oficial. Então, se você pegar esse arquivo PDF e enviar para o seu representante da marca, no caso da Neodente aqui em Porto Velho, o Herculano, manda para ele e fala assim, ó, os componentes estão nesse relatório. Ele vai pegar os códigos, que já está exatamente como está no catálogo, e vai mandar para você o implante exato para você colocar. Então não tem por que se preocupar. Não tem preocupação. Você faz o pedido lá na Master, eu faço todo o trabalho de planejamento, você aprova como dentista, como responsável da cirurgia, e eu envio o guia para você. Nem o trabalho de procurar no catálogo qual implante que é, qual código que é, você não vai ter. Isso aqui, ó, o documento já está aqui. Documento oficial. Então, assim, eu mostro para você que é fácil. Muita gente fala assim, doutor, é muito difícil fazer implante guiado porque eu não sei se está certo ou se não está certo, eu não sei onde começar, quais são os passos. Hoje eu vim aqui para mostrar o que é fácil. Tem muita gente que fala assim, é muito complicado isso aí. Não é complicado. Simples, você manda para a Master manda para a gente explica para você como vai ser feito e você faz. Simples. E aí aqui entra outra dúvida que muita gente tem. Mas fazer implante guiado, os kits são complexos. Tem uma chavezinha lá que eu nunca vi. Fiz implantodontia, sei usar as brocas, mas essa chave eu nunca vi. Não passou pelo curso para mim isso aí. As chaves aqui, ó, são também muito simples. E como eu falei, agrega no que o dentista aprende lá no curso de especialização. Todas as sequências de broca são semelhantes. O que vai agregar vai ser o acréscimo dessas chaves. Essa parte, como o Dr. Jorge é um implantodontista, ele vai explicar melhor para vocês como é que funciona cada kit. Bom, como o Dr. Jorge explanou, a Neodente hoje ela disponibiliza basicamente 2 tipos de guia cirúrgico. A linha cônica e a linha paralela, que se chama Titamax. Esse kitzinho aqui é um kit de um implante específico, um implante de 2,9 milímetros, é um implante direcionado justamente para regiões estreitas, incisivos inferiores ou lateral superior. Vamos falar especificamente agora então de cada desses 2 kits. Qual que é a diferença entre um kit de cirurgia guiada e um kit de cirurgia tradicional? O kit de cirurgia guiada, os instrumentos são diferentes. Começando pela broca cirúrgica, a broca de perfuração. A broca do kit de cirurgia guiada, ela é uma broca mais alongada em relação à broca do kit tradicional. Existe uma compensação nessa broca. Essa compensação ela gira em torno de 8 milímetros. Mas por que 8 milímetros? 8 milímetros basicamente, nós temos a altura da anilha. A literatura mais ou menos preconiza um transmucoso, aquela gengiva em torno de 5 milímetros. Pode variar um pouco, para mais ou para menos. Se a gente passar dessa diferença de 8 ou 9 milímetros, existe aquela informação, como o Dr. Jorge passou, a informação do laboratório passa para o profissional, orientações antes do assentamento cirúrgico do guia cirúrgico. Por exemplo, vamos remover 2 milímetros da base do tecido mole para o assentamento passivo desse guia cirúrgico. Então, digamos que o transmucoso seja em torno de 7 milímetros, ultrapassando a área preconizada, né, a medição. Então, a gente pode passar essa orientação para o profissional, que ele vai ter que reduzir cirurgicamente antes do assentamento do guia cirúrgico.
Basicamente, nós temos dois tipos de anilhas, uma anilha estreita e uma anilha regular. Como eu até tinha comentado antes, o guia cirúrgico, as chavezinhas de inserções, essa chavezinha aqui, ela só é utilizada especificamente durante o ato das perfurações. Então, a basezinha do encaixezinho da chave de guia de inserção, ela vai ser introduzida dentro da anilha. Se for um implante de 3,5 milímetros de largura, a gente vai utilizar a anilha roxinha, que é uma anilha estreita, especificamente para esse tipo de implante. A anilha larga já é para implantes um pouquinho mais largos, 3,75, 4,0. O kit cirúrgico Titamax, que é o kit de cirurgia para os implantes paralelos, mais é indicado para os tipos osso tipo 1 e tipo 2. É um osso mais denso, é um osso mais presente na mandíbula, onde nós temos a presença de mais cortical óssea, que é o osso mais denso, e menos o osso medular, em menor quantidade, que é o osso mais mole. As perfurações para o implante de 3,5 milímetros, ela sempre vai iniciar com a broca inicial. Então aqui nós temos a sequência de brocas, onde nós temos a broca 2.0, 2.8 e 3.3 e 4.0. A broca 2.0 é a broca de início, é a primeira broquinha que a gente vai iniciar. Inicia-se com a broca 2.0 e logo a gente já pula para a broca 2.8, que é a broca final. É a broca do implante de 3,5 milímetros. Remova-se a chavezinha da guia de perfurações. Posso utilizar a broca piloto, que é aquela broca que a gente vai passar dentro da anilha, que é só para a gente remover tecidos ósseos em volta, para facilitar depois o assentamento do pilar de transição. Como é um implante de 3,5, a gente temos duas chavinhas que é a chave de inserção do implante. Então nós temos a regular, que é a mais larguinha, e nós temos a estreita. No caso, para o implante de 3,5, nós vamos utilizar a chave de inserção mais estreita, aonde que ela vai fazer a captura do implante, para fazer a introdução final do implante. Digamos assim, o implante ele não desceu totalmente. A basezinha da anilha, da chave de inserção do implante, ela não tocou na anilha. Ela tem que sempre ir até o final. Eu posso utilizar essa chavezinha, que vai ser introduzida aqui nessa região. Tirei o contraângulo, introduzi a chave. Vou introduzir a catraca sobre essa chavezinha para me fazer a rotação manual até o assentamento. Pode acontecer de o implante atingir níveis de travamento superior, e aí o motor ele para, aí você vai ter que descer manualmente. Pode acontecer, mas isso geralmente é nas fases bem finalzinha da introdução do implante. Ou introduzir o implante, eu quero verificar quantos newtons de travamento que deu. Então eu posso verificar na catraca, verificar quantos newtons de travamento aquele implante ele deu na estrutura óssea. Então, o implante de 3,75, 4.0, segue-se as brocas de espessura maiores, 3.0, 4.0. Tá? Broca, depois a piloto. E no caso, como é a anilha amarelinha, que é regular, eu vou pegar a chave de inserção do implante, a mais larguinha. Bom, os implantes cônicos foram desenvolvidos mais preferencialmente para utilizar em regiões de osso tipo 3 e tipo 4, que é um osso mais mole, um osso mais presente na maxila. A estrutura cônica do implante ela é para nos favorecer nós darmos um travamento melhor, digamos assim, durante o ato cirúrgico, após o assentamento do implante. Segue-se a mesma lógica, a broca 2.0. Troco para a broca 3. No caso aqui da linha Alvin, que é a linha cônica, Alvin ou Drive, a gente só tem 3 brocas. É reduzido para o implante de 3,5, vamos até a broca 3,5.
broca piloto, chave inserção. Tem essa chave de macho rosca, que a gente chama, que é para criar a estrutura, o desenho, para, digamos assim, para favorecer durante o ato de introdução do implante. A gente introduz o macho rosca, ele rotaciona e anti-horário a gente volta só para ele fazer as roscas internas na estrutura óssea. Aí segue novamente as chaves de instalação. Então, para o implante 4.3, que é o implante mais largo que a gente tem, para o kit de cirurgia guiada, segue a mesma sequência, 2.0, 3.5 e a broca 4.3. Aí da mesma sequência, introdução e finalização. Vou voltar a falar então agora o passo a passo da cirurgia do caso unitário, que a gente explanou no início. Então aqui a gente, primeiramente, tivemos que remover o implante que não teve a osteointegração, com insucesso do caso. E através do assentamento então, do guia cirúrgico, o posicionamento do guia, né? Olha, como é uma região bem estreita. Inicia-se o processo, então, das perfurações. Broca 2.0. Implante de 15 milímetros. Aqui na broca, aqui no corpo da broca, nós temos as medições. Ah, doutor, mas como é que eu vou saber até onde eu vou perfurar? Lá no kit cirúrgico tem uma reguinha onde você vai tirar sua dúvida lá, né? Qual que é a medição que eu vou chegar até aqui a base da chavezinha guia. Tá? Então, de 15 milímetros eu vou até a medição de 15 milímetros. Não posso utilizar outra régua, a não ser a régua que está no kit cirurgia guiada, porque a medição ela só é válida se você usar como parâmetro a régua que está lá no kit cirúrgico, porque isso aqui é uma broca compensada. Fiz a perfuração inicial com a broca 2.0 e eu vou para a broca 2.8. Sigo a mesma lógica. A captura do implante, para a gente fazer a introdução dele. Ok, vamos para um caso múltiplo agora. Esse caso aqui desse paciente, ele chegou na clínica, um paciente clássico que usa PPRs, PPR superior e uma PPR inferior. A gente tem a presença de lesões extensas em alguns elementos dentários, aqui esse dente 27, além de uma lesão enorme. Nós temos um insucesso endodôntico, perfuração lateral de raiz, o dente 26 totalmente extruído, dente 14, dente 15 também totalmente extruído. Temos um elemento impactado. E aí, agora? Qual que é a solução para esse caso? Devido ao planejamento através da análise da tomografia computadorizada, visando a condição bucal dele, né? Um paciente que precisa de uma reabilitação oral total, nós planejamos para ele a parte superior uma prótese tipo protocolo, que é uma prótese total parafusada sobre 4 ou 6 implantes. Como se deu esse caso? Como o software planejamento ele nos mostrou realmente uma baixa densidade óssea por ser uma maxila, baixo travamento dos implantes, nós não poderemos entregar uma carga imediata. Por exemplo, logo após o ato cirúrgico, a instalação parafusada sobre esses implantes. Visando que ele já tinha alguns elementos dentários, o planejamento se deu do preparo desses dentes, dente 17, 13, 23 e 28. Tá? Foram preparados para próteses
um preparo, uma coroa total, digamos assim. Tá? Feito o planejamento do guia cirúrgico. O guia cirúrgico ele vai ter um assentamento passivo sobre, após o escaneamento, né? A topografia, a cópia, né? Através do escaneamento intraoral. Esse guia vai ter um assentamento sobre os pilares que foram preparados. Tá. Então, após essa estabilização, assentamento, existem esses pinos de fixações, que são pinos para a gente dar uma estabilidade primária. Tá? Uma estabilidade primária. Por que essa estabilidade primária? Porque, como é uma cirurgia extensa, a gente não pode ter movimentações desse guia durante a cirurgia. Então, esses pinos eles são introduzidos em regiões que fogem de estruturas anatômicas importantes, fogem da região onde vai ser instalados os implantes. Tá? Então temos essa broca aqui, que é uma broca que você vai perfurar e ela vai assentar aqui na base desta anilha, que é uma anilha que ela vai estar presente no guia cirúrgico e vai ser introduzidos digitalmente esses pinos de fixação. Se introduz digitalmente, pode remover digitalmente. É só para dar uma estabilização primária durante a cirurgia. Então, durante o ato cirúrgico, o guia assentado em boca, sobre os preparos, nós temos aqui janelas de inspeção, para verificar se realmente o guia assentou sobre os preparos, e aí as perfurações e a introdução desses pinos de fixação. Inicia-se o processo das perfurações. Aqui nós temos uma chavinha que tem presente no guia cirúrgico. Eu introduzi o primeiro implante. Eu posso utilizar ela para dar uma outra estabilização do guia, uma estabilização secundária, só para reforçar. Então ela vai ser rosqueada sobre o implante que foi introduzido lá, infraósseo, né? Depois a gente vai remover. Tá? E aqui é a introdução do implante. O paciente vai ficar sem dente? Não. Então o laboratório ele não planeja só o guia cirúrgico, só a parte cirúrgica. Temos que pensar na parte protética também. Nós temos que entregar para o paciente os dentes para ele, né? Então aqui nós temos uma prótese total, planejada num outro software específico para a prótese dentária. Essa prótese, os dentes eles são maquiados, gengivas são estratificadas, tá? Só que todo o corpo, né, ele foi impresso numa impressora 3D. Tá? E aí essa prótese ela vai ser cimentada provisoriamente sobre aqueles pilares que foram preparados e vamos deixar aqueles implantes que foram introduzidos descansarem, integrarem por um período de 3 a 6 meses. Condição inicial, planejamento virtual, peça final com gengiva reduzida. Então aqui tem o planejamento já dos dentes e o planejamento da gengiva do paciente. É isso aí. Só para finalizar, lá no laboratório, a parte de planejamento virtual e a parte protética, sou eu que faço o trabalho fazendo as próteses. O Dr. Jorge ele é a parte cirúrgica, eu sou a parte de protética. Nesse caso desse paciente, como vocês viram, foram mantidos 4 dentes originais do paciente. Para quê? Para ter uma prótese cimentada, para ele usar como provisório. Muitos dentistas eles se vêem na obrigatoriedade de fazer uma carga imediata em pacientes assim, quando ele vai fazer um protocolo, porque você não vai deixar o paciente sem dente e também você não vai fazer você vai ter que fazer uma PT para ele, e PT desconfortável, paciente que nunca usou uma PT. Então, eu te trouxe esse caso aqui para mostrar como existem outras soluções mais inteligentes que o trabalho digital pode ajudar a gente nisso. Com o planejamento virtual, a gente consegue ter outras opções além daquelas tradicionais que os implantodontistas normalmente aprendem. Eu preciso travar os implantes em all-4 para poder fazer uma prótese provisória capturada depois do ato cirúrgico sobre os implantes que foram instalados. Muitas vezes não.
Nesse caso aqui específico, a gente tinha 2 caninos e 2 molares que formavam um trapézio, um quadrilátero que daria para fazer uma peça cimentada tão boa quanto uma peça parafusada nos implantes. Então, previamente nós removemos os dentes que estavam extruídos, que já estavam condenados, que já seriam removidos, 2 premolares desse lado e 2 molares desse outro lado. Os caninos e os molares estavam com uma saúde periodontal suficiente para eu fazer um preparo para a coroa, cimentar uma peça provisória antes de fazer a cirurgia de implantes. Depois, essa peça aqui, ó, foi planejada totalmente virtual, antes de fazer qualquer coisa. Já estava pronta. Aí o Dr. Jorge, depois que o paciente já estava com a peça provisória cimentada, foi para a cirurgia, instalou os implantes, após a cirurgia, recimentou a peça provisória. Então o paciente vai ter um selamento periférico, não vai entrar nada embaixo, vai estar confortável, adaptado. A gente já muda a estética do sorriso dele, que ele tinha ausência dos dentes anteriores, tinha um sorriso invertido na parte anterior. A gente já consegue transformar a estética dele de imediato, sem parafusar nada sobre o implante. Porque esse paciente ele tem uma baixa densidade óssea. Então, esses implantes não deram travamento. O programa avisou isso para a gente antes. O programa já deixou claro que ali não daria para fazer carga imediata. Então, essa foi uma opção protética para o paciente ter conforto até a gente poder parafusar essa prótese sobre o implante. Então, assim, é importante enviar para um laboratório que você tenha confiança de fazer um planejamento, que são feitos por dentistas. Nosso laboratório, nós fazemos os planejamentos para o laboratório produzir. Então você não está falando com um técnico de laboratório que muitas vezes não entende muito de odontologia. Ele é técnico, ele desenha, ele faz dente muito bonito, muito bom, mas áreas de odontologia como implantodontia, qualidade óssea, travamento inicial, e muitas vezes os protéticos eles não têm essa informação. Fica difícil para o dentista, não tem essa ajuda. O nosso laboratório traz uma filosofia diferente. Quem faz os planejamentos dentro do nosso laboratório, o Dr. Jorge na parte cirúrgica, na parte protética sou eu. Então o laboratório produz o que a gente passa para eles. E tudo isso com o aval do dentista, que é o responsável do caso. Então nós temos a comunicação mandando vídeos, mandando fotos do que foi feito, e o dentista ele avalia, é isso que eu quero? É isso que eu planejei inicialmente? Se for, tiver tudo alinhado, tudo de acordo, a gente produz, manda produzir. Aí o laboratório produz não só peças que são funcionalmente adequadas, dentro da nossa visão protética, quanto também são estéticas. A gente valoriza muito a parte estética para o paciente ter uma experiência boa com o dentista. Essa gengiva aqui poderia ter sido maquiada. Poderia ter sido feito só maquiagem sobre a peça 3D que foi impressa, mas nós optamos por estratificar totalmente a gengiva para parecer mais natural ainda, dando uma estética adequada para o paciente. O paciente olhou e já ficou feliz já no provisório. Então, assim, quando o nosso laboratório se propôs a entrar nessa área de digital daqui da cidade, nosso laboratório é 100% digital. Todo o planejamento é feito digitalmente e depois as peças são produzidas de acordo com a autorização do dentista, que é nosso cliente, que é o nosso parceiro. Então, assim, nós fazemos o planejamento virtual todo antes de produzir qualquer coisa, para o dentista ter total previsibilidade do que ele está fazendo. Então, nós trazemos hoje para Porto Velho uma visão diferente do que é um laboratório protético. Não é um laboratório protético como os outros que tem na cidade. A gente trouxe o digital com mais força para realmente fazer um planejamento digital do início ao fim. Então, isso aqui foi feito antes de fazer qualquer coisa no paciente. Colhemos as fotos, tomografia, escaneamento intraoral, fizemos o planejamento digital. Aqui é a primeira tomografia. Aliás, aqui não. Aqui é a primeira tomografia, com os dentes em deposição. Fizemos aquele planejamento removendo os dentes no computador. Imprimimos a prótese. A gente foi para a cirurgia, removemos os elementos. Eu preparei os elementos para a coroa. E aí cimentamos a prótese. Esperamos a cicatrização óssea e tecidual, tecido mole e tecido duro nessa região, para depois ir para uma outra tomografia, para agora fazer esse planejamento aqui. Então, poderia fazer de uma vez só? É possível, é mais difícil. Mas doutor, assim tem mais passos, mas pensa no conforto do paciente.
O paciente passou por um procedimento pouco invasivo inicialmente, fizemos toda a preparação protética dele para depois ele ir para uma outra cirurgia agora para instalar os implantes com tranquilidade. Sem ficar pensando, eu tenho que capturar o protocolo agora, eu tenho que abrir a gengiva inteira e tal. Não precisa. Aqui, sem ponto nenhum. Nada de sutura. Nada. O Dr. Jorge fez a instalação dos implantes, não teve sutura nenhuma, cimentamos a peça e agora está lá os implantes para osso integrando tranquilo, sem carga nenhuma em cima deles. Então, assim, muitos dentistas, muitos implantistas têm uma visão diferente dessa, mas eu sempre penso, junto com o Dr. Jorge, no conforto do paciente, na experiência dele. Ele já chegou para a gente falando assim, eu tenho outros colegas que fizeram protocolo, foi uma cirurgia enorme, ficaram sentindo dor depois, ficaram com tudo inchado e sangrou depois, ele já chegou com medo. E aí eu vou fazer o que com esse paciente? Eu vou fazer ele ter certeza que é assim? Vou fazer tudo da forma que ele me explicou que ele ouviu de outras pessoas? Não. Vou fazer de uma forma muito menos invasiva, muito mais tranquila. Ele saiu da cirurgia tranquilo, parecia que não tinha feito nada. Só ele foi para casa tranquilo, tomou a medicação certinha que a gente passou, não sentiu dor em nenhum momento, não sentiu desconforto em nenhum momento. E aí ele ficou muito mais feliz que eu pude mudar o sorriso dele, já inverti, tirei aquela inversão anterior que ele tinha, deixei a estética mais bonita, os dentes mais bonitos, tudo com base nos dentes que ele tinha. Então, assim, fazer o guia não é só você fazer aquela pecinha que eu mostrei lá no começo, para você introduzir o implante. É um planejamento de verdade. A gente, junto com o dentista, a gente pega na mão do dentista e fala assim, onde nós vamos agora? O dentista fala, eu quero fazer isso, então bora, eu vou mostrar o melhor caminho que a gente pode fazer até finalizar. Então, a gente vai desde o guia até a prótese final, até a prótese que vai ser parafusada sobre o implante ou a prótese que vai ser cimentada provisoriamente. A gente faz tudo, do início ao fim, para o dentista ficar tranquilo. Então, nosso trabalho a gente tenta aplicar sempre com os dentistas o que nós fazemos na clínica. Esse é o nosso trabalho na nossa clínica. Nós fazemos assim, sempre. Sempre com a melhor experiência. O paciente, devolvendo o que ele precisa da melhor forma. Então, esse cuidado, a gente está querendo mostrar para vocês que é possível sem muito trabalho. Os dentistas eles ficam, nossa, eu sou implantodontista, eu tenho que agora aprender a desenhar no computador as próteses, eu tenho que aprender a usar esses programas. Tudo. Não, você não precisa aprender nada disso. Você pode mandar para a gente, mandar para o nosso laboratório, que a gente faz todo esse serviço e entrega pronto para você. O objetivo hoje da nossa apresentação é mostrar como é feito, tirar a dúvida que muitos implantistas têm na cabeça, que é difícil, os kits são complicados. Não é complicado. O Dr. Jorge exemplificou muito fácil. Muito mais fácil até do que fazer uma técnica tradicional, porque você não consegue mudar a inclinação das brocas no guiado. Você desce do jeito que foi planejado no computador. Então, está tudo feito antes. Já foi previsto antes. Todos os contratempos. Então, a gente veio hoje mostrar para vocês que o sistema é fácil, o passo a passo é fácil e mostrar para vocês onde vocês vão ter tudo isso. A gente veio apresentar para vocês o nosso laboratório, a Infinity Lab. Então, do início ao fim, a gente consegue acompanhar o processo com vocês. Para quem não conhece ainda, o nosso Instagram, vocês aqui nesse QR Code vocês vão ser direcionados direto para o Instagram da gente, acompanha lá. Nós temos postado pouco, mas vocês lá conseguem ter a tabela de serviço da gente, quanto custa cada coisa, todos os passos, o que nós oferecemos de trabalho. É só procurar nosso Instagram, ok? Alguém tem alguma pergunta em relação ao que nós apresentamos? Tem alguma dúvida sobre qualquer coisa que nós agora podemos responder para vocês? Agora vocês já viram o que nós apresentamos. Alguém tem alguma pergunta? Entenderam tudo? Pode falar. A técnica que a gente faz, nós fizemos, chama All-on-4, 4 implantes, fazendo um quadrilátero com 4 implantes para dar sustentação. Sempre a peça ou ela é cimentada, ela é fixada sobre os dentes ou sobre os implantes. A gente não pode fazer duas coisas. Nesse caso, a gente vai remover os posteriores e a gente vai reavaliar ainda para ver se vai remover os caninos também, porque existe a técnica de você sepultar essas raízes para manter a estrutura óssea. A gente vai reavaliar isso depois se vai ser necessário. Então, assim,
A gente pode mover todos e parafusar sobre a prótese, ou a gente pode manter os caninos para manter o pilar canino estético ali, né, com volume ósseo. Mas sempre ou é sobre dente ou sobre implante. A gente não faz junto porque um afeta o outro. Entende? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Pode falar. Nós sempre fazemos uma prótese provisória visando a oclusão do paciente. Porque se eu não tivesse feito dessa maneira, como é que o paciente ia mastigar depois, ia morder? Como é que ele ia se alimentar depois? Como é que ele ia sorrir depois? Então, se eu vou só fazer na frente, eu vou fazer uma PPR para ele depois, ele vai continuar na mesma do que ele estava, ele não vai ter um upgrade, não vai melhorar. Então, assim, a nossa visão é sempre cada passo ir melhorando até adaptar ele. E aí já aproveitamos essa oportunidade de fazer essa prótese para poder mudar a estética e já fazer uma estética próxima do que a gente vai fazer no protocolo. Então a gente já tem a oportunidade de fazer tanto funcionalmente para o paciente poder ter uma oclusão adequada, quanto esteticamente, porque ele já foi um pedido dele, quando eu sorrio, eu não mostro meus dentes. Meus dentes são curtos, são invertidos, então a gente já quis já fazer uma melhor estética, por isso que foi cimentado dessa maneira. Sim. Então, como o Dr. Jorge e eu, nós temos uma certa experiência de algum tempo se fazendo reabilitações, por que nós implementamos esse tipo de trabalho? Porque o que mais nós vemos é isso aí. O dentista, ele não pode fazer um trabalho assim, já melhorando cada vez mais, porque ele às vezes não tem como contar com o laboratório para fazer um trabalho desse. Um planejamento reverso completo desse. Então, fica até difícil para o dentista mesmo fazer. Então, quando o dentista vai fazer um trabalho assim, ele tem que confiar que o laboratório vai fazer uma prótese cimentável, que ele vai poder cimentar logo após fazer os preparos. Eu já fiz ela antes de fazer os preparos. Então, eu já consegui, aqui no computador, prever como seriam os preparos. O cálculo foi feito e eu já produzi um modelo para poder fazer uma guia de desgaste, que aí eu reproduzi o que eu fiz no computador na boca do paciente. Então, eu não fiz o desgaste no olho assim, ó. Olha, vou fazer um preparo para coroa nessa inclinação. Não, eu botei um guia de desgaste, seguindo as técnicas de preparo que a gente usa com guias. Então, tudo é previsto. E eu envio todo o material para o dentista não ficar na mão. Mais uma pergunta? Sobre aquele primeiro caso unitário lá, alguém tem uma pergunta sobre como fazer o guia, como o guia é produzido? Alguma pergunta? Não fica com vergonha não, gente. Pode fazer a pergunta. Aproveita essa oportunidade. A gente veio aqui só para responder a pergunta de vocês. Alguma pergunta? Entendeu tudo? Tudo mesmo? Posso perguntar qualquer coisa? Então, assim, nós viemos aqui hoje à disposição de vocês. Podem perguntar, não fiquem acanhados. Se quiser uma pergunta específica sobre implante, o Dr. Jorge também pode responder a respeito desses casos. Então, assim, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, a gente fica por aqui hoje. Lembrando que vocês podem também encaminhar perguntas para a gente no Instagram da gente, sempre responde lá o direct. Se vocês quiserem perguntar sobre a tabela, ela está lá no link da bio do nosso Instagram, tem a tabela de serviços lá, todos os tratamentos que nós oferecemos. Tem algumas fotos também de alguns casos, se vocês quiserem acompanhar. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, quero agradecer ao doutor, presidente, do nosso conselho. Ele é sempre um amigo da nossa clínica, nosso laboratório, um grande cara, um grande professor. Muito obrigado a todos vocês por terem participado com a gente hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, tá?